Alô, amigos, canal Tricolaço no ar por aqui. Vamos arrumar a gola da camisa, né? Tava com uma blusa por cima e tal, vamos lá. Estamos aqui, né, gente? Depois de Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, nos pênaltis, Atlético Paranaense 3, São Paulo 0. Impressionante. Impressionante. O São Paulo está fora da Copa do Brasil. Se eu sou um cara honesto, eu tenho que admitir que nos meus vídeos anteriores eu considerei a hipótese de o São Paulo não prosseguir nessa competição, porque o São Paulo tinha que ter como foco se livrar da situação ruim do Campeonato Brasileiro, e eu continuo mantendo a mesma posição. Porque apesar das vitórias, eu acho que o São Paulo não se livrou em 100% dos perigos do Campeonato Brasileiro. Melhorou, mas ainda tem que abrir uma distância maior. E aí essa distância maior vai abrir com foco no Campeonato Brasileiro. Então, aceitar a eliminação, eu acho que eu tenho, por tudo que eu falei, eu tenho obrigação de aceitar. E quem concorda com o meu pensamento também. Agora, da forma como foi, então essas questões precisam ser discutidas. Guarde bem esse nome. Felipe Fernandes de Lima, árbitro central de Atlético Paranaense e São Paulo hoje. Se você olhar todos os 1.007 vídeos desse canal, 1.007 agora com esse, você não verá, talvez um ou dois que eu me lembre, mas mesmo assim tem lá atenuantes, você não verá vídeos aqui dizendo que um resultado de um jogo de futebol decorreu por causa, ou ocorreu, melhor dizendo, por causa da arbitragem. A arbitragem fabricou um resultado. Não. Você nunca viu e não vai ver. E hoje também não vai ver. Mas você já deve ter visto e hoje verá um vídeo onde eu vou dizer que a arbitragem atrapalhou demais o jogo e foi muito ruim para o São Paulo. E foi uma arbitragem muito ruim, a pior que eu já vi nos jogos mais recentes do São Paulo. Não me lembro de uma arbitragem tão ruim em jogos recentes do São Paulo, me lembro. Você pega algumas confusas aí, mas há momentos em que você pensa se ele está bem intencionado ou não. Eu começo explicando o porquê. Com 4 minutos de jogo, o Rafael é expulso. Então vamos lá. Falta com o jogador em direção ao gol, último jogador da defesa, com jogada que tem perigo iminente de gol. Falta e expulsão, é o que diz a regra. Só que houve falta. Veja e reveja o vídeo quantas vezes você quiser. Eu até acho que a gente tem que dar voz a quem tem dúvida. Por exemplo, eu ouvi o Leandro Quesada lá na Rádio Bandeirantes agora há pouco não, no primeiro tempo, dizendo que ele tinha um pouco de dúvida. Ok. A imagem tinha lá imprecisões para ele, tá tudo bem. Tá tudo bem, tem direito. Para mim tá muito claro que não tem contato nenhum, por qualquer ângulo que se veja. Não há contato nenhum. E aí é assim, se não há contato, não tem falta. E se não tem falta no jogador que está em chance clara de gol, não tem cartão vermelho. É isso. É só isso. O VAR não pode ser acionado para corrigir uma falta, né? Mas o VAR pode ser acionado para corrigir um cartão dado de forma incorreta. Normalmente, quando o VAR chama para revisar um cartão, é porque o árbitro do VAR entende que o cartão dado foi mal aplicado, porque a jogada não foi tão violenta, pode ser que visualmente pareça, mas não foi, então o jogador merece trocar merece ter trocado o cartão vermelho pelo amarelo. A questão é que esse lance em si, ele tem uma particularidade que talvez só ele tenha. A regra diz que a aplicação do cartão numa falta como essa está correta.
Logo, se o árbitro deu essa falta, a aplicação do cartão está correta. Não sei se eu fui claro. O VAR pode chamar para revisar cartão. A revisão do cartão ocorre quando o cartão foi mal aplicado. Pela regra, esse cartão não foi mal aplicado. Aí você diz assim, mas não foi falta. Sim, mas o VAR não corrige falta. Entendeu o rolo? Eu vou explicar de novo. O VAR não é aplicado em faltas. O VAR só é aplicado em gol, bola entrou, não entrou, pênalti foi, não foi, e cartão vermelho ou amarelo. O VAR só é aplicado nessas situações de jogo. O jogador do São Paulo foi expulso num lance em que a regra diz que ele tem que ser expulso. Qual é? Uma falta em um jogador de ataque, feita pelo último homem da defesa, num jogador em clara e manifesta situação de gol. A regra diz, expulse. Então, do ponto de vista da regra, o Rafael está bem expulso. A questão é, não houve falta. Para chamar o árbitro e dizer, você não pode aplicar cartão vermelho no Rafael, porque não houve falta, o VAR entrará numa seara que não é a dele, que é rever uma falta. Entendeu aí o rolo? Ele não pode entrar em contato com o árbitro para dizer, não foi falta, porque o VAR não analisa a falta. Esse é o rolo. Bom, feita a expulsão errada, esse Felipe Fernandes de Lima apita o jogo, picotando tudo que é tipo de jogada, vendo falta em todo tipo de lance, querendo conversar e dar ouvido para jogador em todo momento do jogo, não coibindo as confusões. O primeiro tempo foi lotado de pequenas confusões em campo, com jogadores do Atlético pilhadíssimos vindo para cima dos jogadores do São Paulo. E ele parou o jogo o quanto ele pôde. No segundo tempo, a mesma coisa. No segundo tempo, tem um lance que o Tapia sai, o Ferrarese sai ali pelo lado direito da área, tenta concluir no gol, o Santos vai na perna dele e ele cai. Quando eu olho o lance, eu falo, é pênalti. Depois eu olho de novo no reprise da televisão, falo, não, não foi pênalti. Agora eu vi um outro vídeo pelo lado contrário, e aí, para mim, o toque do Santos é claro. Bom, eu tô dizendo que eu vi agora e achei que foi pênalti, certo? O que tem que fazer a arbitragem? O VAR precisa chamar o Felipe Fernandes e dizer para ele, ó, possível pênalti aqui. Não teve chamado, porque você não vê conversa entre ele e o VAR. Ainda assim, o VAR também é soberano para não chamar. Só acho que é um erro de arbitragem. Ponto. Esse conjunto de coisas prejudicou demais o jogo e prejudicou demais o São Paulo. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, porque ao ter o Rafael expulso, o Jandrei entrou e o Crespo precisou sacrificar um jogador de linha e sacrificou o Rodriguinho. E tirar o Rodriguinho foi fundamental para que o São Paulo caísse demais de produção. O Rodriguinho era a ligação do meio com o ataque, que tinha o Luciano e o Ferreira mais isolados lá na frente. Não tinha o André Silva para fazer aquele tipo de jogada de vir aqui no meio, buscar e eventualmente tabelar com o Luciano. Os dois ficam um pouco mais para lá. Então o Rodriguinho é o cara que é responsável, e ele está numa fase boa, de recolher essa bola junto dos volantes e conduzir até o final. Sem ele, o São Paulo perdeu essa perna. Além disso, precisou trabalhar um pouco mais trancado, porque tinha 10 jogadores contra 11, e naturalmente o espaço surgiria para o Atlético, então o São Paulo recuou um pouquinho. Ainda assim, no primeiro tempo, o São Paulo teve uma clareza de propósito e uma condição de jogo bem favorável. Né? Conseguiu administrar a partida, controlar a partida até o final. No segundo tempo, aí entra a seguinte situação. Eu acho que a gente tem que separar em má arbitragem e má atuação. No segundo tempo, eu acho que o São Paulo foi mal e o Atlético Paranaense foi bem. E foi bem por causa, especialmente, de reorganização em campo e da entrada do Leozinho,
que foi um jogador rápido, que trabalha pelo lado direito, que deu um trabalho danado para o Enzo Dias, segurou o Enzo Dias no campo de defesa do São Paulo e deu um baile no Enzo Dias em boa parte do segundo tempo. Essa preocupação com a marcação para cima dele deu um pouco de espaço para o meio e para o lado esquerdo do ataque do Atlético. O Atlético tem outros dois bons jogadores, o Zapelli e o Esquivel, e tem o atacante Viveiros. Os jogadores ficaram muito soltos no campo, especialmente o Zapelli para fazer armação de jogada, né? E aí o São Paulo com a menos não tinha pegada para impedir esses caras de jogarem. O Atlético Paranaense fez uma pressão muito grande no segundo tempo. Aí o Renan Peixoto acabou achando uma batida boa ali do lado esquerdo e fez o gol. Naquela, né? O Jandrei é o Jandrei, né? O Jandrei hoje deu tudo errado para ele. Ele entrou no lugar do goleiro que era titular na fogueira, tomou um gol. Eu não vou dizer que é defensável, a batida do jogador do Atlético foi muito boa, né? Mas não foi uma bola forte, e ele não tinha feito nenhuma grande defesa até então. E aí, nos pênaltis, além de não pegar 3 batidas do Atlético Paranaense, se meteu a bater o terceiro pênalti do São Paulo e perdeu. Então foi uma noite para esquecer do Jandrei, mais uma, né? E o São Paulo também não foi tão feliz nas suas substituições assim. Primeiro que o Arboleda machucou, isso não é bom. Ele precisa estar inteiro para sábado. Entrou o Sabino, que também bateu o pênalti ridiculamente. E saiu o Ferreira para entrar o Pablo Maia. Porque eu acho que o Crespo fez a leitura de que ele tinha que ter uma solidez maior na defesa. Eu até concordo, mas eu não tiraria o Ferreira. O Ferreira é a válvula de escape pelo lado esquerdo para que o Atlético Paranaense se obrigasse a marcá-lo ali e não liberasse tanto os seus jogadores do lado direito para fazer pressão sobre a defesa do São Paulo. Aí eu acho que houve esse erro do Crespo nessa avaliação. Não em se preocupar com proteção, mas em fazer uma troca com o jogador errado. Até o Luciano poderia sair e o Ferreira não, na minha visão. Mas eu ainda faria diferente. Eu teria entrado com o Lucas Ferreira, que faria o lado esquerdo, dobraria junto com o Enzo ali, obrigaria o Atlético a se segurar, descansaria o Ferreirinha e teria um cara que eu acho que bate até melhor no gol. Mas o Crespo não preferiu assim. O São Paulo sofreu, foi para a cobrança de pênalti depois do final, e a cobrança de pênalti foi uma tragédia. E aí me lembra uma outra coisa. Esse time vai precisar treinar pênalti, cara. Todas as cobranças foram ruins. A do Sabino é uma coisa patética, porque ele claramente atrasa a passada, supostamente com medo de bater na bola. Parece que ele tá com medo, ele quase para e lembra, não, tem que chutar. Aí chuta fraco, o Santos defende. Aí tem a segunda cobrança, nem lembro quem fez a segunda, que eu tô tão assim que. É o Tapia. Aí o Tapia bateu também sem qualidade nenhuma. E o Santos também foi lá com enfim, com qualidade e pegou. E o Jandrei meteu a mão no peito, vou bater. Foi lá e bateu, e o goleiro pegou. Eu não me lembro de um time errar as 3 primeiras cobranças, o outro acertar as 3 diretas e ganhar por 3-0 assim tão recentemente. Bom, o que fazemos daqui para frente? São Paulo então tem uma frente a menos, que é a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro para se dedicar e tem a Libertadores, cuja frase eu vou repetir. Nenhum time que termina a primeira fase em segundo geral, ou primeiro geral que seja, mas nessa condição, tem direito de abrir mão das oitavas de final da Libertadores da América. Isso o São Paulo tem que passar. Outra coisa, o São Paulo é um grande do Brasil, é um grande do continente, que não ganha o torneio há 19 anos. Depois que o São Paulo ganhou 2 vezes seguidas, em 92 e 93, o intervalo entre a segunda conquista e a terceira é de 12 anos. E parecia uma eternidade. Agora já são 19. Você não pode ficar tanto tempo sem ganhar a Libertadores assim. Nem o Milan está há 20 anos sem ganhar a Liga dos Campeões, que é o maior ganhador da Itália. O Liverpool, o segundo maior ganhador da história,
não ficou 20 anos sem ganhar. Real Madrid não vou falar que é piada. Eu falo de gigantes, tá? São Paulo é um gigante. Não vem com ai, porque o Tottenham, que nem dá. O Paris Saint-Germain nunca ganhou. São Paulo é um gigante, tá? Precisa começar a pensar nisso, sim. Precisa, tá incomodando. E o Brasileirão, o foco é para sair da parte de baixo. Mas não saiu já? Saiu, mas tem time com jogo a menos. Então você tem que tentar se garantir. Vamos lá. Eu não sei que nota que eu dou pro Rafael. Até aqueles 4 minutos ele estava jogando bem. Eu não acho que a saída dele é imprudente. Não acho nada disso. Mas 4 minutos não dá para avaliar, é sem nota. Arboleda, enquanto esteve ali, foi bem. Nota 7,5 para ele. Alan Franco, uma partida boa. Nota 7. Ferrarese, uma partida boa. Nota 7. Cedric, que ninguém fala o nome certo, Soares, pouco apagado hoje. Ele foi bem no jogo do domingo, hoje nem tanto. Nota 5,5. Alisson, também foi substituído. Fez um primeiro tempo mais ou menos. Nota 6,5 para ele. Bobadilha. Foi um jogo abaixo do Bobadilha hoje. Abaixo. Vou dar uma nota 6,5 também. Mas eu acho que ficou a sobrecarga por causa da situação da expulsão. De todo modo, desenvolveu menos hoje. Marcos, ó. Rodriguinho, sem nota. Ele saiu para dar lugar pro Jandrei por causa da expulsão do Rafael. 4 minutos não dá para avaliar nada. Enzo Dias, uma má partida na minha visão. Mais esforço do que qualidade, nota 5,5. Foi dominado pelo Leozinho no segundo tempo. Não pode. Naquele nível de domínio, mesmo com um a menos, não pode. Luciano, o jogo existe até 4 minutos, depois de 4 minutos é outro jogo. O Luciano foi sacrificado no âmbito deste outro jogo e não conseguiu jogar bem. Nota 5 para ele. O Ferreira foi talvez quem tenha tentado mais no ataque do São Paulo, mas isolado demais também por essa questão da falta de um jogador. Nota 6 para ele. Aí nós tivemos Pablo Maia, que no trabalho de reforçar, não reforçou tanto assim, o Atlético teve muito espaço para trabalhar. Nota 5,5. Marcos Antônio. A intenção do Crespo foi ter talvez um substituto para o Rodriguinho. Ele jogou quase que sozinho. E rendeu muito pouco. O São Paulo pouco passou do meio-campo no segundo tempo. Nota 5,5. E quem mais que entrou ali, rapaz? O Tapia. Entrou mal, bateu mal o pênalti. Dá uma nota 4 para ele. E não dei a nota do Sabino, né? Pelo pênalti batido, nota 2. Não dá, cara. Não dá. Mas expulsou o jogador. Não interessa. O jogo ia ser resolvido na cobrança de pênalti. Não pode bater daquele jeito. Não pode bater. É isso. Vamos lá. Caminhos abertos agora para outras competições. Treina pênalti. Treina pênalti.